afastado para falar hoje dele, que é o primeiro e maior super-herói americano de todos os tempos. Pois é, o Homem de Aço, o último filho de Krypton, Superman, fez 80 anos esse ano e a gente está falando dele agora em junho, porque junho é justamente a data que consta na capa da sua primeira publicação, a Action Comics de número 1. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos lá! Bom, o personagem foi criado lá nos anos 30, num período que foi conhecido como a Grande Depressão, que surgiu ali depois da queda da Bolsa de 29, por uma dupla de jovens americanos que eram judeus, Jerry Siegel e Joey Shuster. Eles se conheceram no colégio e ali desde quando eles se conheceram tiveram a ideia de criar um personagem de histórias e quadrinhos. Então a gente tem em 1933 o primeiro fanzine que vem com o que seria um rascunho do Superman. Superman que nessa história era careca, era um vilão e tinha poderes mentais, enfim, bem diferente do que a gente conhece hoje. Ele surgiu numa história chamada O Reino de Superman, né? The Reign of Superman. E com o passar do tempo eles foram aprimorando o personagem, mudando, transformando ele num herói e tentaram vender o personagem em diversos jornais, porque a ideia deles a princípio era publicar tiras do personagem, o que acabou não sendo aceito. Eles receberam vários nãos em diversos jornais, até que em 1938, em abril de 1938, eles conseguiram publicar o Superman numa revista do que seria hoje, o que é hoje na verdade, a DC Comics, né, ou DC Comics. E o Superman entrou ali num compilado de histórias que era comum naquela época. A gente não tinha ali revistas mensais de personagens como a gente tem hoje, do Superman, dos X-Men, da Liga da Justiça, enfim, do Batman. A gente tinha naquela época compilados com diversas histórias, eram revistas até um pouco maiores, e o Superman foi incluído na revista Action Comics e conseguiu inclusive ser a capa da revista. Naquela época também não existia o conceito de super-herói, a gente tinha assim, personagens que eram vigilantes, que tinham até identidade secreta como Zorro, enfim, mas a gente não tinha esse conceito de super-herói com superpoderes, enfim, de enfrentar o mal. Então o Superman estreou esse nicho aí, que surgiu ali na década de 30 e foi até copiado, né? Teve essa ideia reutilizada por outros personagens, outros criadores em outras histórias. Naquela época também, como era comum, eles fizeram um acordo com a editora que cedia os direitos do personagem e também eram pagos pela quantidade de páginas que eles criaram. A primeira história do Superman teve só 13 páginas e com isso eles ganharam ali algo em torno de 400 e pouco, quase $500. Uma parte pelos direitos do personagem e outra parte pela quantidade de páginas. Daí pra frente a dupla seguiu trabalhando para a editora e fazendo ali histórias, desenhando e roteirizando quadrinhos do Superman. O Superman, inclusive, naquela época era bem diferente desse Superman que a gente conhece hoje, que é um símbolo de luz, de esperança, enfim. O Superman naquela época ele era até mais parecido com o que a gente tem hoje no Batman. Ele era um personagem mais sisudo, ele agia mais à noite e combatia personagens, né, bandidos street level, né, personagens que eram não tinham superpoderes, enfim, ele combatia bandidos de rua, políticos corruptos, esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, o personagem foi ganhando poderes, né, porque naquela época também ele não tinha toda essa gama de poderes que tem hoje em dia. Ele era assim forte e rápido, mas bem menos do que ele é hoje. Por exemplo, qualquer coisa menor do que um tiro de morteiro poderia feri-lo. Hoje o Superman é praticamente invulnerável, tem super força, visão de calor, visão de raio-x, sopro gelado, enfim, vários poderes que na época ele não tinha. Com o passar dos anos, com a introdução de outros roteiristas e também através de outras mídias, o Superman foi ganhando aí espaço, popularidade e poderes. E já nos anos 40, ele ganhou um programa de rádio, que foi justamente nesse programa de rádio que surgiram alguns ícones aí da mitologia do Superman, como Jimmy Olsen, como Perry White, como a Kryptonita. Esse tipo de coisa não existia nos quadrinhos e foi introduzido ali no rádio. E depois foi sim migrado para os quadrinhos daquela época. Como eu falei, o Superman foi o primeiro super-herói. Então a DC, já com certo olho grande ali, tentou processar diversos outros personagens que foram sendo criados. O mais famoso processo foi aí do Capitão Marvel, né, que hoje em dia é conhecido como Shazam. Eu já falei disso em outro vídeo, então vou deixar aqui o card flutuando para vocês poderem assistir, quem não assistiu ainda. E a DC foi tentando bloquear aí outras revistas de abafarem um pouco o sucesso do Superman. Em 1941 surgiu a primeira animação do Superman, que era pela Fleischer Studios, que você consegue até encontrar ela aqui no YouTube.
É uma animação muito bem feita, inclusive. A animação essa que não foi para as televisões, já que naquela época a galera não tinha televisão em casa. Então o pessoal ia para o cinema para ver animações, filmes, enfim. Já em 1947, Jerry Siegel entra na justiça contra a DC Comics para tentar reaver os direitos do seu personagem, e ele acaba perdendo não só a ação, como também o emprego na DC Comics. Então ele deixa de ser ali, roteirista do Superman, e tanto ele como o Joe Shuster sai da DC Comics, e o Superman passa a ter como roteirista Bill Finger, que foi co-criador do Batman. Ele que faz novamente uma recontagem da sua origem e adiciona vários outros elementos ao personagem. No finalzinho da década de 40, o Superman tem sua primeira série live action com atores reais criada, e Kirk Allen foi o primeiro ator a interpretar Superman. Mais tarde, em outra série, George Reeves passa a ser o ator que interpreta Superman nas séries de cinema, que depois passaram para a televisão também. Existe até um filme que conta sobre a criação dessa série, interpretado pelo Ben Affleck. Na década de 50, os quadrinhos de super-heróis estavam perdendo espaço para quadrinhos de outros formatos, né? Quadrinhos de suspense, quadrinhos de velho oeste, de terror, enfim. E nessa época foi criado o Comic Code, que fazia com que os quadrinhos tivessem que ter histórias mais suaves, coisas como o bem sempre venceu o mal, e esse tipo de coisa fez com que os super-heróis voltassem aí ao sucesso que eles tinham um tempo atrás. Essa época foi conhecida como a Era de Prata dos quadrinhos. E assim, com histórias mais suavizadas, o Superman começou a ter alguns elementos adicionados na sua mitologia. Coisas como kryptonitas coloridas, super animais, né, o Krypto, enfim, parceiros mirins que começaram a aparecer para diversos super-heróis. O Superman não teve um parceiro mirim. Ao invés disso, eles fizeram com que o personagem fosse um personagem mirim. Então foi criado aí o Superboy, que trazia histórias do personagem de quando ele ainda era criança, lá em Pequenópolis, ou em Smallville, como a gente conhece hoje. Na década de 70, a gente tem aí já alguns crossovers famosos do Superman, com personagens tanto de dentro da editora quanto personagens de fora. A gente teve ali, por exemplo, o primeiro crossover com a Mulher Maravilha, com o Capitão Marvel, que nessa época já era da DC, e também crossover com o Homem-Aranha, que era da Marvel, editora criada até, de certo modo, recentemente, e com o Rami Daly, uma personalidade do mundo real. No finalzinho da década de 70, em 78, foi anunciado o filme longa-metragem do Superman, já com Christopher Reeve, filme que teve aí várias sequências, né? Superman 1, 2, 3, enfim. E devido à popularidade do filme que estava para sair, o Jerry decidiu ir para a televisão e contar toda a história sobre a venda do personagem, que ele perdeu na justiça, enfim. E com isso, a Warner Bros., que já era dona ali da DC, para evitar que isso pudesse atrapalhar o vindouro filme de Superman, decidiu, de forma extraoficial, dar alguns benefícios para os dois criadores do personagem. Então, a partir desse momento, a gente tem em todas as histórias e quadrinhos de Superman aquele trechinho criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Além disso, a Warner também passou a dar uma pensão vitalícia para os dois criadores. Um pouco mais tarde, já nos anos 80, a gente tem aí a grande saga da DC Comics, que é a Crise nas Infinitas Terras. E com ela, a gente tem um reboot, não só do Superman, mas de vários personagens da editora. Isso porque antes a gente não tinha uma cronologia tão respeitada como a gente tem hoje. Hoje a gente também não tem lá muita 100% de respeito na cronologia, mas a gente tem uma coisa muito mais bem feita do que naquela época. Então, para poder zerar a cronologia, né, passar a ter um ponto de início novo, John Byrne fica encarregado aí de recontar a origem do Superman, isso em 1955, no que ficou conhecido como O Homem de Aço, Man of Steel. Essa recontagem da origem foi publicada inclusive naquela coleção da Eagle Moss, em Superman, O Homem de Aço. John Byrne decidiu então se aprofundar um pouco mais naquela questão de Krypton, que foi explodido, enfim, decidiu manter os pais terrestres, né, do Superman vivos, o Jonathan e a Martha Kent, que até então eles tinham morrido, e o Superman não tinha pais vivos. A divergência dele com o Lex Luthor, tudo isso foi um pouco mais trabalhado pelo John Byrne. Quando o Superman fez 50 anos, em 88, ele apareceu na capa da revista Time, a tão famosa revista Time. Pela primeira vez teve um personagem de quadrinhos na capa. Nos anos 90, o Superman teve dois grandes marcos na sua história. O primeiro foi a sua morte e o segundo o casamento dele com Lois Lane. Essa história do casamento é interessante porque nessa época tinha também a série de TV Lois Clark, que também mostrava ali um foco maior na vida do Clark Kent e da Lois Lane, não do Superman. E eles tinham planejado que houvesse no final dessa série um casamento. Como eles queriam fazer o casamento do Superman ao mesmo tempo nas duas mídias, tanto quadrinho quanto série, eles decidiram bolar alguma coisa para poder fazer esse casamento esperar um pouquinho nos quadrinhos, e aí foi criada todo o conceito da morte do Superman. Então, essa história, que é muito bacana, pelo menos na minha opinião, foi na verdade só uma forma de tapar buraco, encher linguiça para poder fazer o casamento do Superman bater tanto nos quadrinhos quanto na série de TV.
A morte do Superman, inclusive, teve um alarde gigantesco, porque naquela época a gente não tinha mídia especializada de quadrinhos, enfim, como a gente tem hoje. Então, os jornais, quando ficaram sabendo que o Superman ia morrer, eles realmente acharam que ia acabar o personagem. Então, foi capa de jornal, falou na televisão, porque a DC realmente tentou fazer com que o público acreditasse que o Superman tinha morrido mesmo. Tanto que ficaram alguns meses sem publicações de Superman nas bancas, comic shops de todo mundo. Mas no fim ele acaba voltando, se casa com a Lois Lane e vivem felizes para sempre, de certo modo. Bom, nos anos 90, a gente tem também a primeira animação recente do Superman. Ela foi desenhada ali nos moldes daquela série animada do Batman, que é muito boa também, ali nos traços do Bruce Timm, e fez bastante sucesso. No fim da década de 90 a gente tem a origem do Superman recontada mais uma vez, dessa vez focando um pouco mais no lado do Clark Kent, em Superman As 4 Estações, que está sendo republicado agora pela Panini aqui no Brasil. Nos anos 2000 a gente também teve outra recontagem de origem do Superman, em Superman O Legado das Estrelas. É justamente no Legado das Estrelas que a gente tem esse conceito de que o S do Superman não é simplesmente um S, é um símbolo kryptoniano que significa esperança, enfim. Essa ideia foi utilizada também na série Smallville, criada ali também no comecinho dos anos 2000, que durou ali 10 anos, e nessa série a gente também tinha esse mesmo conceito de que o símbolo do Superman significava esperança lá em Krypton. Em 2000 a gente teve mais uma recontagem de origem do Superman, em Superman Origem Secreta, criada aí pelo controverso Geoff Johns. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Bom, em 2005 a gente teve o último filme de Superman fora de um universo compartilhado da DC no cinema. O filme Superman O Retorno, que não teve lá muita aceitação do público na época e foi criado pelo criador do universo Marvel no cinema, Bryan Singer. Em 2011 a gente tem um reboot novo aí de todo o universo DC, naquele que foi conhecido como 952, e com isso também um reboot do Superman. E nessa hora o Superman pela primeira vez aparece sem as famosas cuecas vermelhas aí no seu uniforme. Um pouco mais tarde, já em 2013, a gente tem o filme Man of Steel, Homem de Aço, que deu início aí ao universo compartilhado da DC no cinema. E já em 2016, agora recentemente, a gente teve o Renascimento, o Rebirth, que é quase um reboot, né? A gente tem aí uma mistura de elementos que eram dos 952 e elementos de antes dos 952. O Superman, inclusive, foi trazido o Superman de antes dos 952 de volta para a cronologia da DC Comics. Nos dias atuais a gente está aí com uma televisão com duas séries de TV live action que tratam de elementos do Superman, que é Supergirl, contando a história aí da sua prima, e Krypton, que conta a história de antepassados do Superman. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, sobre os 80 anos do Superman. Não deixem de comentar aqui embaixo, falem o que vocês acham do personagem, o que vocês acharam desse vídeo. Não deixem de curtir o vídeo e de compartilhar com todos os seus amigos e todos os conhecidos que curtem aí a nona arte. Então galera, por hoje é só, até a próxima e valeu!